Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez vindo aqui para fazer mais uma gravação de um vídeo. Esse será o nosso segundo vídeo e ele tem por finalidade trazer alguns assuntos concernente a questões sobre heresias, principalmente aquelas que abarcaram os primeiros séculos da igreja cristã. Aqueles tipos de heresias que foram combatidas arduamente pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, até aproximadamente, vou falar sobre algumas, até aproximadamente o ano 300 depois de Cristo, e quem sabe um pouco mais para frente a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto, traz um pouco de algumas heresias que sucedeu-se no decorrer da história, até chegar nos tempos mais modernos, mais precisamente no nosso tempo, tá? Peço a você, antes de mais nada, que se você gostar desse vídeo, comente aí embaixo, curta ele, compartilhe se puder, né? Convide seus amigos, os irmãos da sua igreja, para caminhar conosco nessa jornada de estudos da palavra, tá? Mais uma vez eu reforço que eu não sou um doutor da teologia, não tenho um conhecimento assim tão profundo. Tudo que eu estou tratando aqui é apenas algumas pesquisas e que eu senti no meu coração de transmitir essas ideias que podem ser questionadas, tá? Podem ser questionadas, transmitir essas ideias, esses conceitos para os irmãos, tá? Então, estou aqui sentado na minha casa, mais precisamente nesse silêncio, tentando meditei um pouco aqui, agora vou estar passando para os irmãos um pouco sobre essas heresias que foram apresentadas ao longo da história. Na verdade, esse estudo sobre as heresias, a gente vai dividir esse vídeo em serão três partes, tá? A primeira parte será uma parte introdutória. A segunda parte a gente já vai adentrar em algumas heresias, e a terceira parte a gente vai concluir, tá? Mostrando essas heresias, tá? E de que maneiras muitas delas foram combatidas no seio da igreja, tá? Primeira coisa que a gente deveria entender é o conceito de heresia. O que é heresia, o que vem a ser heresia, tá? Heresia é um conceito, ou é uma expressão que ela vem do grego, que significa aireses, tá? Que significa escolha ou opção. Para quem se aprofunda mais no conhecimento do grego, tá? E até mesmo do hebraico, mas mais precisamente do grego, por ocasião do Novo Testamento, eles vão encontrar algumas outras traduções mais profundas para essa palavra. Mas a princípio, tanto no grego, heresia, como em latim, elas têm uma semelhança na pronúncia, aireses, tá? E aí na língua portuguesa passou a se denominar o termo heresia, tá bom? Que significa escolha ou opção, tá? A heresia, primordialmente, ela é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, aquele que pratica tal heresia, ele é denominado de herege. Ele é conhecido como herege, tá? Se alguém professa aquela heresia, ou se alguém cria uma espécie de heresia, e aí de repente mais para frente, num quarto vídeo, a gente possa falar de algumas heresias mais modernas e pós-modernas, a gente vai poder falar um pouco dessa criação da heresia e como ela funciona nos nossos dias. Mas a princípio, esse tal herege, ele simplesmente discorda, tá?
daquele conceito que normalmente, daquela doutrina que normalmente já está pré-estabelecida. É uma doutrina já historicamente aceita, tradicionalmente aceita pela igreja, tá? Desde dos seus primórdios, da sua origem, e logicamente que até os dias atuais. Então, hoje nós já temos, tá, uma teologia pré-estabelecida na igreja. Apesar de haver muitas divergências teológicas, pensamentos teológicos que se divergem, tá? Mas a gente já tem uma teologia pré-estabelecida, pré-moldada, nós já temos pontos de vistas que historicamente, tradicionalmente são aceitas, tá? Mesmo que elas se diverjam, mesmo que elas venham se divergir entre elas, tá? Entre os que acreditam de um lado e entre aqueles que acreditam do outro. Então, uma coisa interessante, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, isso é importante a gente registrar isso. Paulo vai falar exatamente sobre essa questão do herege. Deixa eu achar aqui rapidamente. Tito capítulo 3, se você quiser acompanhar na sua casa. Nós temos aí Tito capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Paulo vai dizer o seguinte: mas as questões, não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita. Paulo está falando da figura do homem herege, que é aquele que distorce. Na verdade, a heresia não é só a distorção, tá? A heresia, na verdade, ela é a criação de uma doutrina que acaba não condizendo com a Bíblia Sagrada. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata de heresia, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, e de repente alguém pode me questionar na descrição desse vídeo, e a gente está aceito aí, está aberto a perguntas, tal, sugestões, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Quando a gente trata em relação às doutrinas bíblicas, a heresia é uma espécie de doutrina que contraria frontalmente uma doutrina bíblica que, como eu já falei, tradicionalmente e historicamente já estabelecida. Mas isso não significa que não haverá divergências, que eu possa ter um ponto de vista diferente do outro ponto de vista, tá? O que não pode acontecer é que os pensamentos ou as doutrinas que já são pré-estabelecidas, historicamente estabelecidas como crença da igreja, como regra de fé da igreja, sejam alienadas, vamos dizer assim, tá? E deixado de lado, contrapondo realmente com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a Bíblia apresenta. Vou dar um exemplo, que é independente da visão histórica, há doutrinas que têm contrapontos com outra doutrina. Exemplo, arminianos versus calvinistas, pré-tribulacionista versus pós-tribulacionistas. Aí a gente tem continuista versus cessacionistas, entre outras e outras doutrinas. São diversas. Mas nós temos um ponto em comum dentro dessas doutrinas. A doutrina arminiana, a doutrina calvinista, a doutrina pré-tribulacionista, a doutrina pós-tribulacionista, a continuista, cessacionista, não importa, pelo menos esses exemplos que eu usei, não importa o tipo de doutrina que é. Mas historicamente, todas elas têm um ponto uníssono. Qual seria esse ponto? Cristo é o Salvador da igreja, a salvação vem de Deus. Tá? Então, há pontos que se correlacionam entre elas, apesar de haver divergências do ponto de vista de como essas doutrinas são aplicadas na história da igreja, na vida dos cristãos. Tá? Então, isso aqui é um ponto interessante que a gente pode colocar já nesse primeiro vídeo de introdução, que é exatamente a apresentação dessas heresias que surgiram já no primeiro século da igreja, tá? A gente já tinha um combate, uma defesa dos apóstolos
com relação às heresias, perdão, que iam surgindo constantemente no meio da igreja, tá? Os apóstolos, eles sempre falaram nas escrituras acerca dos falsos mestres. Sempre falaram. Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Tito, Pedro escreveu a sua epístola, João falou sobre esses falsos mestres. Então a gente vê o próprio Senhor Jesus, ele falou para que a igreja não viesse se enganar com esses falsos que surgiriam no meio da igreja. E bem verdade que desde aquele tempo até o tempo presente, nós vemos surgir a cada dia falsos ensinamentos, falsas doutrinas, heresias que surgem constantemente no meio da igreja, tá? E o nosso papel como estudantes da palavra, como aqueles que acreditam fielmente nas escrituras, é fazermos uma defesa enfática das verdades bíblicas, ou melhor, da verdade bíblica, tá? Daquelas doutrinas que tem base bíblica, tá? Eu poderia colocar aqui o meu ponto de vista. Eu particularmente creio, tá, na doutrina calvinista, creio no pós-tribulacionista, tá? Mas aí, de repente, dos calvinistas e dos pós-tribulacionistas, eu vou ser um diferente. Em que ponto? Eu já não sou cessacionista. Eu acredito no continuismo, tá? Dos dons do Espírito, da manifestação do Espírito Santo, tá? Por isso, faço parte de uma denominação pentecostal, denominada pentecostal, aquela que acredita na manifestação do Espírito Santo e nos seus dons espirituais. Existem muitas doutrinas, muitos falsos ensinamentos no nosso meio em relação até mesmo a isso, tá? Mas bem verdade é que nós temos procurado a cada dia fazer uma defesa enfática da verdade bíblica, tá? Não deixando espaço para os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores surgirem e espalharem essas falsas doutrinas, tá? Então essas são, vamos dizer assim, uma introdução da heresia, do que é heresia, tá? E de como ela vai na contramão de toda a hermenêutica bíblica, tá bom? A primeira heresia que a gente deve apresentar aqui para os irmãos, ela surge por volta do ano 95 e ela perdurou até ali o ano 165, tendo em vista que antes dessa primeira heresia que eu vou colocar, já existiam outras, tá? Como o agnosticismo. A gente vai falar sobre o agnosticismo aqui, mas na verdade não vamos falar sobre o gnosticismo, perdão. Então a gente tem aí o gnosticismo, que foi um enfrentamento da igreja do primeiro século, e nós temos também, se não me falha a minha memória, o que nós chamamos de antinomia, tá? Que eram aqueles que acreditavam que a salvação era pela graça, mas as questões de relevância moral não eram tão exigidas, tá? Não eram tão exigidas. Ou seja, eu sou salvo, eu recebi a salvação, mas a partir do momento que eu recebi a salvação, questões morais que se remetem à santidade, à purificação do corpo, à abstinência sexual, essas coisas todas, elas podem ser remetidas a segundo plano. E isso, biblicamente, está errado. Biblicamente, não condiz com as escrituras sagradas. A palavra de Deus, em toda a extensão do seu livro, tá? Ela vai dizer que Deus, ele é santo e ele nos chama à santidade. Deus, ele é santo e ele nos convida a sermos santos, tá? Assim como Deus é santo, em toda a vossa maneira, sejamos também nós santos, tá? Então aqui nós temos aqui, vamos dizer assim, o gnosticismo. Vou falar logo sobre o gnosticismo.
E é um termo que deriva do grego gnosis, que significa conhecimento, tá? Os gnósticos, eles se transformaram numa seita que defendia a posse dos conhecimentos secretos, tá? Daí surgiu aquela questão esotérica e tal, tá? Que a gente não vai se aprofundar muito nisso, até porque o vídeo ele é bem curto. Segundo eles, segundo os gnósticos, esse conhecimento tornava-se superiores aos cristãos comuns, tá? A partir do momento que você adquiria esse conhecimento, e era interessante que, assim como Pedro combateu quando ele escreve a segunda epístola dele no capítulo 3, ele está debatendo, fazendo uma defesa exatamente, contrapondo um dos pensamentos predominantes da época, que era o gnosticismo, e exatamente porque acreditava o seguinte: não, eu acredito em Cristo, eu recebi pela fé a Jesus, porém eu preciso agregar a essa fé minha um conhecimento, alcançar o gnosis, ou receber o gnosis, ou chegar a gnosis, que era exatamente ao conhecimento, sendo que esse conhecimento era os conhecimentos secretos, ou também conhecido como o conhecimento esotérico, tá? Então, segundo eles, esses conhecimentos se tornavam superiores aos cristãos comuns. A partir do momento que você adquiria esse conhecimento, você se tornava superior aos cristãos, tá? Aos próprios cristãos, que acabavam não tendo os mesmos privilégios desses que faziam parte dessa classe, né? Vamos dizer assim, que acreditavam, que eram gnósticos, que às vezes estavam propriamente dentro da igreja cristã. Esse movimento ele surgiu a partir das filosofias pagãs anteriores até mesmo ao cristianismo. Você pega aí já na Mesopotâmia antiga você já tinha aplicações desse tipo de doutrina, lógico que não se usando esse termo, mas você já tinha uma busca desenfreada por esses conhecimentos secretos, tá? Há uma certa sociedade secreta, que eu não quero citar o nome aqui, ela até mesmo acredita que já no tempo de Salomão você tinha essa questão dos conhecimentos secretos, a questão da cabala, entre outros. Então, acreditava que esse conhecimento, essa filosofia pagã, ela é anterior ao cristianismo, que florescia na Babilônia, no Egito, na Síria, como eu falei, e propriamente na Grécia. Tá? Ao combinar a filosofia pagã alguns elementos da astrologia, tá? Porque ela combina, ela pega pontos da astrologia, pega o ocultismo, questões ocultistas, e acabam e misturam com doutrinas apostólicas do cristianismo. E aí acabou-se que o gnosticismo tornou-se uma forte influência na igreja, somente na igreja do primeiro século até o final do terceiro século, tá? A premissa básica do gnosticismo é uma cosmovisão dualística, tá? O que vem a ser a cosmovisão dualística? Essa cosmovisão dualística, ela é interessante, porque ela coloca no mesmo patamar bem e mal, dizendo que os dois estão no mesmo pé de igualdade, e aí, ao se chocarem, ao lutarem entre si, ao guerrearem entre si, elas estão buscando exatamente a supremacia, o domínio sobre a outra, tá? Só que, na verdade, à luz da Bíblia, a gente vê que esse dualismo ele cai por terra, mesmo tendo a existência do bem e do mal, isso a gente não nega, mas o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. Temporariamente, o mal ele até prevalece, temporariamente, mas no seu todo, no objetivo final, à luz das escrituras, o bem sempre vai prevalecer, porque o bem ele é controlado por Deus, o bem ele é originado em Deus, tá? Então, são basicamente esse é o ponto de vista, essa é a premissa básica do gnosticismo, tá? Então a gente tem, até eu anotei algumas outras coisas aqui, né, interessantes, que a partir dessa premissa básica, eles acreditavam que o Supremo Deus Pai emanava do mundo espiritual, ou seja, do bom, e a partir dele surgiram sucessivos seres finitos, que é o Eons, até que um deles, o Sofia, deu à luz a Demiurgo, Deus Criador. Isso aqui é só a graça, né? Que criou o homem material,
Ou seja, que a partir desse momento... Aí a gente já começa do seguinte: existe um Deus supremo nessa visão, nessa cosmovisão. Existe um Deus supremo que ele é o bom. E aí, o que vai acontecer? Esse Deus bom, a partir dele surgem outros seres. Só que a partir do momento que surgem outros seres, são seres finitos. E esses seres finitos, até que um deles, que é o Sofia, a palavra Sofia ela remete à sabedoria, deu à luz a Demiurgo, que seria uma espécie de Deus criador. Que aí esse Deus criador, que na visão desses é o Deus da Bíblia, criou um mundo material. E aí esse mundo material é o mal, tá? Juntamente com todos os elementos orgânicos e inorgânicos que constituem. Os cristãos, aí haveriam diversos cristãos na época, que eram gnósticos, tá? Mas à luz das escrituras, essa doutrina é uma doutrina que foi considerada herege, tá? E aí nós tivemos alguns pais da igreja, tá? No período ali patrício, que foram defensores, apologetas, defendendo o evangelho contra essas falsas doutrinas. Aí tivemos Tertuliano, tivemos Hipólito, tivemos Irineu, tá? Entre outros, tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que você goste. Se você gostar, curte a segunda parte desse vídeo que nós estaremos lançando aí em breve.